Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula que o Senhor nos concede. E hoje, estamos na lição de número 5, já do nosso trimestre. Estamos estudando, para relembrar, Jesus, o Salvador. Já estudamos sobre o nascimento do Salvador, o crescimento, que ele é amigo dos pecadores, que quando a gente aceita a Jesus e recebe ele em nossa vida, nunca mais a gente tem sede. E hoje estaremos estudando o caminho para a morte. A nossa leitura se encontra em Lucas, capítulo 23, dos versículos 26 ao 32, que vai falar sobre o caminho de Jesus ao Gólgota. Então, é importante que você, professor, faça a leitura com seus alunos em sala de aula, aquela leitura que alterna, os participantes, para que cada aluno tenha a sua oportunidade de fazer a leitura também. E a Bíblia diz assim: foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do povo. Está lá em Isaías 53, versículo 8. Eu acho bastante interessante, que a nossa lição de professor, ela traz para a gente alguns auxílios, Tem a conversa com o professor, tem o auxílio didático, o auxílio do professor. Então, é importante, que nós, professores, façamos a leitura desses espaços que tem, reservado para nós. E na conversa do professor, ele traz para a gente algo bastante interessante, para que a gente seja amigos dos nossos alunos e alunas. Eles estão num momento que ainda não estão na fase adulta, mas já começam a adquirir algumas responsabilidades. E eles falam da importância da gente, se for fazer alguma festividade, já separar aquele grupo para que eles tenham algumas responsabilidades. E validando, com essa questão de liderança, de organização, e fazer de uma forma com que todos, conversem, sejam amigos. Se a gente, por acaso, perceber que tem algumas pessoas que têm aquele grupinho fechado, que a gente possa fazer com que eles interajam entre si. Então, é bastante interessante, que nós, professores, sejamos amigos e amigas dos nossos alunos e alunas. E os nossos objetivos da nossa lição vai focar hoje, entender o quanto Jesus sofreu, aprender que tudo que Jesus passou foi planejado por Deus e saber que Jesus sofreu em nosso lugar. E nessa lição, reforçando, estudaremos momentos antes que antecederam a crucificação de Jesus, os motivos que levaram os sacerdotes a querer matá-lo, o preço da traição, o julgamento e a tortura que foi imposta pelos soldados romanos. E era necessário que Jesus cumprisse a vontade de Deus. E é isso que vamos aprender. Um momento triste, do ministério de Jesus, mas foi tudo por amor a nós. E é preciso que a gente foque, isso com os nossos alunos e mostre a eles de que tudo que Jesus sofreu foi planejado por Deus, era da vontade de Deus que ele passasse para nos dar o direito da salvação. E Jesus tinha prazer em cumprir a vontade de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 10, e o versículo 7. E esse momento da crucificação já havia sido profetizado no Antigo Testamento por alguns profetas. E a dinâmica que a lição traz é justamente essa. São fatos que aconteceram durante o ministério de Jesus, e ele faz assim: pegue lá desses momentos, e nesses momentos que você vai pegar, você vai separar o momento da profecia e o momento do cumprimento. E ele traz o exemplo: suas roupas foram repartidas. Aí ele traz o exemplo lá que a profecia foi lá em Salmos 22 e 18, e o cumprimento em Mateus 27, 35 ao 36. Então, está aí um momento que você pode estar interagindo com os seus alunos, fazendo com que ele lembre de momentos que Jesus passou. A lição traz esses exemplos, mas você também pode estar buscando
outros exemplos e outros momentos que Jesus passou e está fazendo esse momento com eles. Separa os grupos, dá a cada grupo, né, a profecia, o cumprimento, para que eles possam estar fazendo a leitura. E é o momento da gente fixar, né, de alguns momentos que Jesus passou. E depois, né, dessa dinâmica, desse momento deles verem esses momentos que Jesus passou, o momento da profecia, do cumprimento, façam um breve comentário, né, sobre os textos lidos, enfatizando que toda a vida de Jesus foi planejada por Deus. E vamos lá para a nossa lição, né? A nossa lição começa conhecendo mais de Deus. E nesse conhecendo mais de Deus, ele vai falar um pouco, né, do que ocasionou essa crucificação. Ele fala, mesmo Jesus pregando amor, né, fazendo e operando milagres, isso foi um motivo com que aquelas pessoas e aquele exército tivessem inveja, né? Inveja dessa popularidade de Jesus, né, daquelas pessoas e aquela multidão que o acompanhava. E fez com que aquele exército e os fariseus, os saduceus, aqueles grupos religiosos da época, tinham inveja da popularidade alcançada por Jesus. Mesmo não o reconhecendo como Messias, tinha medo de que, se o povo assim o fizesse, os romanos dominando Israel e os puniram destruindo o templo. Então, eles, por todos esses motivos, tiveram inveja, tinham medo que isso acontecesse, né, que os romanos dominassem, né? Então eles fizeram com que Jesus passasse por esse momento, mas a gente sabe que foi tudo planejado por Deus. Esse medo, só para recapitular, eles tinham medo de que, se o povo assim o fizesse, os romanos, dominadores de Israel, os puniram destruindo o templo. Está lá em João 11, 47, 48. Então, você pode estar fazendo a leitura com os seus alunos. E um dos seus discípulos, né, Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, né, falando onde Jesus estaria. E vendeu, e teve aí esse momento da traição, vendendo por algumas moedas de prata. E foi um momento que Jesus também teve que passar, né? Isso traz um exemplo para nós, porque muitas vezes vivemos em meio a um grupo de pessoas que pode sim crescer a inveja, né? Ter pessoas que vão trair em algum momento, e Jesus passou por isso, né? Tudo que Jesus passou foi planejado por Deus, mas para trazer ensinamentos para nós também. E nesse momento, né, da traição, de saber onde Jesus estava, Jesus foi preso, levado preso, foi ao Sinédrio, onde teve o julgamento, e foi acusado e condenado à morte. Mas devido à dominação romana, o Sinédrio não dava esse tipo de condenação a ninguém. Então os líderes judaicos levaram Jesus a Pilatos, governador romano da Judéia, para que ele condenasse Jesus à morte. E foi o momento que Jesus foi preso. Aí o nosso primeiro tópico, ele vai falar assim: que injustiça fizeram com Jesus? E nesse tópico vai tratar, né, o quanto Jesus sofreu. Neles, né, o governador não encontrou nenhum erro em Jesus, mas eles conseguiram uma forma de fazer com que Jesus fosse crucificado, né? Ele foi preso por inveja, né? Mas não tinha nada que convencesse que ele teria que ser morto. A Páscoa estava próxima, né? E Pilatos tinha o costume de soltar um dos prisioneiros, e foi esse momento que fizeram, né? Colocaram lá Barrabás e Jesus, e o povo escolheu que Jesus fosse crucificado. Barrabás era um dos malfeitores daquela época, e naquele momento ele foi solto e Jesus seria crucificado. E a lição traz para a gente uma pergunta assim: será que também não agimos assim igual aos fariseus? Né? Temos ingratidão, porque Jesus já tinha feito tantos milagres para aquele povo, né? Oferecendo o amor, mas naquele momento aquele povo condenou. Será que
em alguns momentos somos dessa forma, e é um momento aí de refletirmos, né, dos nossos posicionamentos, né, e como nos portamos diante dessas situações. Antes de ser crucificado, Jesus foi torturado pelos romanos. E é um momento que vocês vão fazer, né, essa leitura com os seus alunos, de mostrar, né, aqui vai falar um pouco do passo a passo, né, do que Jesus sofreu, das torturas, de tudo o que ele passou. E aqui traz outra pergunta para a gente ainda nesse tópico. Será que conseguimos imaginar a dor que Jesus estava sentindo quando colocaram esta coroa em sua cabeça? Porque um dos momentos, né, antes da crucificação de Jesus, eles zombaram: o Senhor não é o rei, tu não é o rei, por que tu não livras? O rei tem que usar coroa. E naquele momento fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele quanto Jesus sofreu por nós, né? Em um momento de refletirmos, né, de tudo que Jesus passou, de todo o sofrimento que ele passou, e precisamos ser gratos, né, por todo o sofrimento que ele passou, né? Você em sala de aula vai ter como, né, esmiuçar ainda mais desse assunto, né, e falar mesmo, né, para os seus alunos de todos esses momentos que Jesus passou. E enfatizar, aqui no auxiliando, o professor fala assim: todo esse sofrimento que Jesus estava passando reflete o seu infinito amor para com a nossa vida. Pergunte aos seus alunos se eles teriam coragem de ser, sendo inocente, e sofrer voluntariamente em lugar de alguém que é culpado. Veja que coisa linda. Então, que possamos refletir. O nosso segundo tópico, ele vai falar: tudo que Jesus passou foi planejado por Deus. As mulheres choraram por Jesus, né? Naquele momento da crucificação, né, Jesus já estava exausto, porque eles deram também para Jesus carregar a cruz pesada. E naquele momento, né, quando eles estavam já se aproximando para a crucificação, os soldados já perceberam que eles estavam fracos por carregar, por todo aquele sofrimento, né? Ele foi chicoteado, colocaram aquela coroa de espinho, teve que carregar aquela cruz pesada, e naquele momento eles pegaram Simão, né, para que ajudasse a Jesus a levar a cruz, né, para que Jesus não chegasse lá, porque ele não poderia morrer no caminho. Ele teria, né, Pilatos teria que ver ele naquele momento da crucificação, de ser crucificado. E Simão teve que passar por esse momento e ajudar. É bem possível que Simão tenha ficado aborrecido em ter que cumprir aquela ordem humilhante, mas ele foi recompensado, pois é possível que seus filhos tenham se tornado cristãos. Então, ele passou por aquele momento, mas mesmo que tenha ficado aborrecido por passar por aquele momento, ele recebeu a recompensa, né, por ter ajudado Jesus naquele momento. E naquela multidão, né, algumas mulheres moradoras de Jerusalém acompanhavam tudo que estava acontecendo e lamentavam, chorando na presença de todos a injustiça que estava acontecendo, né? E Jesus, esquecendo das suas dores naquele momento, ele diz para aquelas mulheres: não chorem por ele, mas por seus filhos, pois em breve o juízo de Deus virá sobre aquela cidade e atingiria a todos. Depois disso, finalmente, Jesus ao local onde seria crucificado entre dois ladrões. E é importante também, eu acho bastante interessante, os revisando que a lição traz. Então, você, professor, pode estar fazendo com os seus alunos esse revisando para que eles possam fixar todo esse assunto. E no auxílio do professor, ele vai falar sobre essa profecia de Jesus que não se tardou de ser cumprida e o juízo chegou. Então, você pode estar também falando com os seus alunos. E no nosso terceiro tópico vai falar: Jesus foi preso junto com os malfeitores. E nesse texto, nesse tópico, vai falar: Jesus sofreu em nosso lugar. E de todo o sofrimento que a gente já, né, falou da lição que Jesus passou, que você, né, vai focar com os seus alunos, nesse tópico vai falar que Jesus sofreu em nosso lugar.
né, quanto amor do nosso Deus. Entregou o seu Filho para morrer por nós e quanto ele sofreu. Mas para que a gente tivesse a vida eterna, né, e concedesse, né, a oportunidade de estar com ele. Então, nesse tópico, você pode estar, sim, falando sobre a alegria que Jesus sofreu por nossos pecados e para que a gente tivesse a vida eterna. E nesse último tópico, para a gente finalizar, ele fala assim: a Bíblia não diz os nomes dos ladrões, mas afirma que um deles se arrependeu de seus pecados e alcançou o perdão. Mesmo com toda a dor que estava sentindo, Jesus ofereceu perdão para quem precisasse. O amor de Deus não tem limite. Mesmo nos momentos mais difíceis e nas horas mais improváveis, o Senhor manifesta a sua graça para salvar o pecador. Veja que coisa linda. O amor de Jesus alcança a todos que se dispõem a aceitá-lo. Então, é um momento de passarmos para os nossos alunos de que tudo que Jesus passou, todo o sofrimento foi planejado por Deus. Era necessário ele passar por todo esse sofrimento, que serve de lição para a gente também, e que a gente possa ser grato a esse sofrimento que Jesus passou e transmitir esse amor para outras pessoas, e que quando a gente se decide, quando a gente aceita a Jesus, a gente é salvo e tem o direito da vida eterna. Então, Deus abençoe a você, professor. Seja um canal de bênção para os seus alunos. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.